Nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. É esse poder que está em nós. Quando você e eu estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Cristo então nos salvou e nos deu vida, nos ressuscitou espiritualmente. Nós estávamos condenados e Cristo nos justificou, nos absolvendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que hoje é um dia tão importante para a igreja do Senhor, para o cristianismo, né? Bem como no Velho Testamento, quando a Páscoa foi estabelecida, em Êxodo capítulo 12, né? A Páscoa no Velho Testamento, para Israel, para os judeus, foi o momento em que Deus os libertou ali da escravidão do Egito e deu liberdade para eles, livrou-os da escravidão, livrou-os do poder das trevas, e o Senhor então os libertou. E ali no capítulo 12 de Êxodo está estabelecido como que o povo de Deus, ainda no Egito, deveriam fazer o dia da Páscoa, né? Em nome de Jesus. E no Novo Testamento, essa Páscoa é celebrada com a ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo uma sexta-feira de muita luta, de muita tristeza em muitas famílias. Mas, irmãos, eu creio em nome de Jesus que o domingo está chegando, em nome de Jesus, aleluia. E a nossa esperança não tem que estar na vacina, a nossa esperança tem que estar em Deus. Deus vai intervir, irmãos, eu creio que Deus vai intervir, amém? Mas nós precisamos continuar orando, intercedendo, né? E Paulo traz aqui um texto. Paulo fala sobre esse poder que está em nós. E ele fala na carta dele aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, preste atenção nisso, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Que Deus abençoe essa palavra, amém, queridos? O que a ressurreição de Cristo significa para você? O que nós vivemos após o evento da ressurreição nos traz uma realidade de fé. E aí eu vou ser redundante, de fé no invisível, porque muita gente diz que crê, mas só crê naquilo que está vendo, e crer no que você vê não é fé, não é fé. A ressurreição, o poder da ressurreição, nos trouxe essa realidade de uma fé que se apega a uma palavra que veio do céu e que está escrita na Bíblia para nós. Essa é a fé, não importa o que esteja acontecendo, o mais importante é que esse poder que Cristo trouxe, através da ressurreição, que veio em nós, irmãos, nos gerou em nós essa fé, também nos traz a realidade de milagres, onde a ciência não consegue explicar, de vida após morte,
e de realidade de céu e inferno. A ressurreição de Cristo, quando Ele nos ressurgiu, quando Ele nos ressuscitou, quando Ele trouxe a nós esse poder, Ele nos fez ver a existência e nos fez trazer a realidade do céu e do inferno, da vida após a morte física. Quando muitos não entendem, quando muitos acham que devem lutar e fazer de tudo por essa vida aqui nessa terra, eu quero dizer para vocês que todo o nosso esforço deve ser pela vida que nós temos em Cristo, para que outras pessoas recebam essa mesma vida. Exemplos como o de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. O poder é tão grande, tão maravilhoso, tão magnífico, que o homem já estava há 4 dias naquele túmulo. O corpo já não cheirava bem. E Cristo só deu um comando, só deu uma ordem, e o poder da ressurreição trouxe a vida a um homem que estava já há 4 dias, já fedendo ali, e ele se levanta no poder da ressurreição, porque aquele homem ainda estava todo enfaixado, e Cristo só deu uma palavra, e essa palavra, irmãos, que está dentro de cada um de nós, o poder da ressurreição, esse mesmo poder que levantou Lázaro depois de 4 dias, é esse poder que está dentro de cada um de nós. Aleluia! E você e eu precisamos tomar posse disso, vivermos isso. Eu estava ali orando e clamando a Deus: Senhor, se há tanto poder assim, meu Pai, o que a tua igreja está fazendo? Devemos sim clamar mais, entender que há um poder que os homens não conhecem, que os cientistas não conhecem, que os médicos não conhecem, mas que a igreja de Cristo conhece, é o poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a igreja está reunida, aleluia. Ah, se todos pudessem se voltar para isso. Quando nós vemos Lázaro, interessante que quando Cristo ressuscitou, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus registra isso, que ao ressuscitar, quando Cristo, querido, ressuscitou, centenas de pessoas ressuscitaram. É um texto incrível. Ninguém deu ordem, ninguém deu palavra. O fato de Jesus ressuscitar, centenas de pessoas ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. Pessoas que estavam mortas receberam de volta a carne, o nervo, a pele, o corpo, e ressuscitaram. E viram esses homens e essas mulheres andando em Jerusalém. Meu Deus, quando você olha para Ezequiel e que Deus dá ordem a Ezequiel e a visão vem, sabe o que esses ossos, isso aconteceu lá em Mateus, no poder que há na ressurreição de Cristo. Esse poder, ele veio sobre a tua, sobre a minha, sobre a vida da igreja, no momento em que fomos ressuscitados por Cristo Jesus, aleluia. Agora nós entendemos até melhor quando Paulo diz assim: vivo não mais eu, porque o poder da ressurreição é tão forte que a nossa vida já não tem mais sentido se não vivermos a vida dele em nós. É verdade. E quantas vezes a gente faz caso, né, irmão? Quantas vezes nós estamos fazendo caso? Estamos fazendo contas para Deus. Eu posso servir, não posso servir, hoje eu não estou com vontade, não estou com... Eu acho que essas pessoas não ressuscitaram, elas continuam mortas. Porque elas vivem para elas ainda. Ou elas não entenderam que o corpo delas só tem sentido se esse poder estiver vivendo na vida dela, agindo na vida dela. Aleluia! Que o Espírito Santo lhe faça entender essa palavra, querido. Porque ela é muito mais forte do que você imagina. Muito mais forte do que você imagina. Sabe, quando nós olhamos Jesus Cristo andando
E de repente ele vê um velório, e ali levando o caixão, e dentro daquele caixão, o único filho de uma viúva. A esperança da viúva estava ali, morta. A vida da própria viúva, porque uma vez viúva naquela sociedade, ela já não tinha mais como se sustentar, ela não tinha mais como viver de forma digna. Mas Cristo então, porque as pessoas diziam: pastor, Jesus olhou aquele menino, um menino que poderia ter muito mais vida. Não, o mistério não estava ali, o mistério estava na mãe. Sabe, querido, porque Jesus entendia o que era uma viúva naquele dia, naquela época. E Jesus então, no poder da ressurreição, ele manda parar e chega próximo ao caixão, olha para aquele menino, e aquele diz para aquele menino se levantar, e o poder da ressurreição levanta. Mas quando isso acontece, isso traz dignidade ao ser humano, traz vida à pessoa, traz esperança, devolve a ela isso. A igreja tem isso, irmãos, aleluia. É esse poder que a igreja tem. A igreja tem vida, a igreja tem esperança, a igreja compartilha essas coisas, aleluia. É essa a vida da igreja. É isso que nós, sabe, sonhamos, é isso que nós vivemos. Sabe, quando você toca, quando você canta, quando você serve, quando você troca uma lâmpada, quando você conserta um negócio, quando você está envolvido com aquilo que é do Pai, porque você está apaixonado por aquilo, aquilo te come, aquilo te envolve, aquilo, sabe, te consome, porque o poder da ressurreição está dentro de você, e a fome, a sede na tua vida, na vida de Cristo em ti, meu irmão, aleluia, meu Deus. Eu queria tanto que você entendesse essas coisas. Talvez vocês até entendam. A dificuldade está não só em entender, a maior dificuldade está em viver. Em viver. Você tem um tempo para isso? Não tenho tempo. Vamos fazer? Não posso. Tem hora que eu olho para a igreja, eu acho que a igreja está morta, irmão. Porque quando você dá um comando, você encontra tão poucas pessoas dispostas a se submeter àquele comando. Não é um comando de coisas loucas. Poderia até ser. Porque Cristo deu comandos loucos para os seus discípulos. Ainda virou para os seus discípulos e disse assim: vocês farão coisas mais doidas do que as que eu fiz. Eu estou parafraseando, irmão. Que Jesus falou que eles fariam coisas maiores do que as que ele fez. Perceba isso. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa viver, a igreja precisa ter essa esperança, a igreja precisa incorporar, a igreja precisa, sabe, abraçar, a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa igreja, é o poder que a ressurreição traz na vida de alguém. Interessante que isso mostra, o poder da ressurreição é tão forte, que Jesus conta uma parábola do rico e o Lázaro. Muitos aqui conhecem essa parábola. Então o rico morre e o pobre, né, que é o Lázaro, morre, e o Lázaro vai para o seio de Abraão, para ali na glória celestial, e o rico, ele vai para o inferno. Lá a palavra é o Hades, é inferno, é um lugar de tormento. Inferno não é lugar de fogo, inferno é lugar de tormento. Tormento é aquela ideia seguinte: se eu pudesse, se eu fizesse, esse é o lugar de tormento. Quanta coisa, aí a pessoa que está lá, ela está assim, arrependida, mas agora não tem mais como. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse caminhado, não tem, é lugar de tormento, e vai ficar aquele tormento, Então o rico olha para Lázaro, o pobre, do outro lado que estava Abraão, e ele diz: pai Abraão, pede a Lázaro, a esse pobre aí, a esse Lázaro, pede a ele para ele molhar a mão com um pouco de água e colocar na minha boca. O poder da ressurreição, querido.
É algo fantástico. Por quê, pastor? Porque uns ressuscitam para a vida eterna com Deus, e outros, quando abrirem os olhos, vão abrir os olhos ressuscitados para uma vida eternamente distante de Deus e debaixo de um tormento. Misericórdia, misericórdia mesmo. Eu vejo tanta gente hoje, discutindo, a igreja tem que estar aberta, não tem que estar aberta, porque a igreja somos nós, e nós podemos orar em casa, que nós podemos... Aí eu vejo tanta gente discutindo coisa tão boba, tão pequena, sabe, irmãos? Estamos aqui com todos os cuidados, e aleluia, glória a Deus, não tem aglomeração aqui. Você está celebrando a Deus, você veio para ministrar, você veio para adorar, você veio para dizer para Deus: mas pastor, poderia fazer isso em casa você não vai fazer. Em casa o máximo que você faz é ler a Bíblia e orar, mas aqui vai muito mais além. Eu quero dizer isso para você, em nome de Jesus, querido, porque se a coisa tiver que te pegar, ela vai pegar, mas o Cristo que está aqui é o Cristo que anda com você, que caminha com você pelo vale da sombra da morte, que caminha com você dentro daquele ônibus, que caminha com você dentro do supermercado, que entra com você na farmácia, que entra com você no ônibus, que entra com você no escritório, que entra com você, que passeia com você na rua. Louvado seja o nome do Senhor. O Cristo está com você, é Ele que te acompanhou e você está com Ele aqui, aleluia. Então eu vejo tanta discussão, e eu olho para o passado e vejo tantos cristãos que morreram por causa dessa fé. E ainda vejo alguns pastores: não, cuidado. Eu respeito. Vou respeitar as opiniões diversas, mas eu vou seguir a direção que Deus está me dando. Porque o poder da ressurreição está aqui, meu irmão. A fé é confiar naquilo que o olho não vê. Olhos veem a tempestade. E a fé, pastor? A fé vê o arco-íris de Noé. Ei, os olhos veem a tempestade, mas a fé já vê o arco-íris. Ih, tem uma aliança aí. Tem uma palavra liberada do Pai. Tem uma promessa de Deus. Ei, se tu estiveres andando pela tempestade, eu vou estar contigo. Se o barco estiver ali, eu vou estar contigo. Há uma palavra, há uma promessa desse Deus, aleluia. Glorifica o nome dEle, porque esse é o Deus que está nessa tempestade com a gente. Ei, aleluia. Seus olhos veem sua culpa, mas sua fé vê o seu Salvador. Seus olhos veem os seus pecados, mas sua fé vê o sangue purificador. É desse jeito aí, irmãos. Mas pela fé você olha no espelho e vê um pródigo de túnica e com o anel da graça em seu dedo e o beijo do seu pai em seu rosto. Isso é o que a fé vê. Mas espere um minuto, alguém pode indagar aí: como é que eu sei que isso é verdadeiro, pastor? Paulo diz, Paulo te responde. Paulo responde assim: como é grande o seu poder que age em nós. Quem? Os que cremos nele. Esse poder que age em nós
é o mesmo poder que ressuscitou Cristo naquele túmulo. O anjo dizia para Maria Madalena: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O mesmo poder que ressuscitou Cristo é o mesmo poder que age na sua vida. Pensou nisso? Aleluia! O poder da ressurreição está em nós para quê, pastor? Para sabermos, irmãos, que a esperança, qual é a esperança do nosso chamamento. Quando Jesus nos ressuscitou nele, nos chamou, nos tirou da condenação, da morte, das trevas. Ele colocou em nós uma esperança, um chamamento. Você sabe qual é a esperança do seu chamamento? Qual é, pastor? O Senhor te chamou para você viver uma vida de paz, de vitória, uma vida sobrenatural. Ele chamou você para viver uma vida fora do normal. O normal é para os fracos. O sobrenatural, querido, é para aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que para que a igreja alcance coisas que somente quem ressuscitou pode alcançar. Por isso que Pedro nos diz que devemos responder a razão da nossa esperança. Por que esperamos? Porque fomos chamados para viver o que somente os ressuscitados em Cristo podem viver. Esse tempo é o tempo em que você vai mostrar que você é alguém que ressuscitou em Cristo Jesus, que Cristo te salvou, que Cristo te deu vida, que Cristo te deu uma palavra, que Cristo te chamou, te comissionou e disse assim: você vai viver uma vida fora do comum, e as pessoas vão ver isso e serão atraídas a mim através da vida que você estiver vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder que está em você, querido, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 19, se não me falha a memória, ele ainda diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe qual é a nossa posição espiritual? É em cima, não é embaixo. Amém, queridos? Então, pastor, exatamente, nós ressuscitamos, querido. O poder dessa ressurreição está em nós para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Por que Cristo fez isso na minha vida? Por que Cristo me libertou? Por que Cristo me salvou? Por que eu fui ressuscitado por Cristo? Para que você, querido, entenda, perceba, para que você saiba qual é a esperança do chamamento de Deus na sua vida. Segunda coisa, para nós sabermos qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. O poder da ressurreição em nós não é só para a gente ficar, é para que nós entendamos, para que nós saibamos qual é a riqueza da glória da sua herança. Qual é a sua riqueza da glória nos santos? Qual é a riqueza da glória de Deus na nossa vida, pastor? Fala assim comigo: fala de novo, viver na presença dEle. Porque só experimenta a glória, a riqueza da glória dEle quem está na presença e no caminho dEle. Quem não está, não experimenta. Quando você é ressurreto por Cristo, quando Jesus traz vida para você, quando Jesus injeta em você a verdadeira vida, Ele o faz, querido, e traz para você essa riqueza da glória. Como o rei Davi, que disse assim, olha, o rei Davi, ele disse assim: o único bem que eu tenho nessa terra é o Senhor. Ou seja, sabe o que ele quis dizer? O rei não era alguém que não tinha condições, era alguém que tinha tudo. Mas ele entendeu o seguinte: a única riqueza que eu tenho nessa terra é o Senhor. Por isso que no outro salmo, ele diz assim: que eu possa viver na casa, na presença do Senhor, todos os dias da minha vida.
Prefiro estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Disse o rei Davi: não há riqueza, querido, maior do que viver debaixo da glória, da presença, da vontade, do amor de Deus em nossa vida. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz Paulo isso lá. Então o poder da ressurreição é para que nós saibamos, querido, de uma vez que a riqueza da glória é a herança que nós temos dessa terra. Qual é a riqueza da glória? Qual é a nossa herança nessa terra? A nossa herança é estarmos na presença do nosso Deus, fazendo a vontade dEle, experimentando o amor dEle e compartilhando essa vida maravilhosa, aleluia. E para finalizar, querido, o poder da ressurreição é para sabermos qual a suprema grandeza de seu poder em nós, o que cremos. Tem uma passagem bíblica na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: porque Deus suprirá toda a vossa necessidade, segundo a riqueza da glória dEle. Então quem está na presença do Senhor, nunca vai deixar de ter as suas necessidades supridas pelo Senhor. Nunca. A verdade é que ao crermos de forma bíblica, somos revestidos. Quando eu falo que o poder da ressurreição é para nós sabermos qual a suprema grandeza desse poder que está em nós. Quando você e eu cremos na verdade de Deus, recebemos essa verdade, nós somos revestidos de um poder celestial e passamos a desfrutar, querido, do que é celestial num corpo físico cheio de limitações, cheio de fraquezas. E esse poder, é a grandeza desse poder, é estar exatamente dentro de um corpo, de um pecador, de uma pecadora, porém regenerada pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como você pode dizer, pastor, fomos revestidos? Tanto é que o Senhor Jesus disse assim para os discípulos, quando ele, antes dele subir ao céu, ele diz assim: vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? Até que do alto vocês sejam revestidos desse poder. Até que do alto vocês sejam revestidos desse poder. E sabe qual é esse revestimento? O Senhor mandou do céu para a sua vida, para a nossa vida. O Espírito Santo desceu e veio sobre cada um que estava esperando em Cristo o poder do céu. Sabe, o poder da ressurreição é essa grandeza, a grandeza do poder de Deus em nossa vida. E essa grandeza não se mensura pela entrega que fazemos a Ele. Anotem isso. Vamos ficar em pé. Olhem aqui para mim. Eu vou repetir aqui. Essa grandeza desse poder em que Deus trouxe do céu para nós, no momento em que você recebeu, no momento em que você foi ressuscitado por Cristo, nasceu de novo, ela não se mensura, guarde isso aqui, pelo que você entrega, nem pelo que você faz. Ela se mensura, essa grandeza se mensura pela medida que você se esvazia de você para se encher dele. Onde está isso, pastor? Filipenses capítulo 2. E ele se esvaziou de si mesmo,
deixou a sua glória. A grandeza desse poder da ressurreição, não está enquanto você faz, mas enquanto você se esvazia de você, para que Ele viva através da sua vida.